Pessoal, vamos lá para a nossa quarta parte agora. Estávamos analisando na terceira parte os pressupostos processuais, que são os elementos, as características do processo. Então, os pressupostos processuais, o juiz precisa analisar antes de dar andamento ao processo. Então, antes de fazer a citação do réu, ele necessariamente vai ter que analisar os pressupostos processuais, se estão ok, senão ele pode extinguir o processo sem julgar o mérito, sem analisar os fatos, trazidos pelo autor. Certo? Então, dando sequência aqui, nós estávamos analisando os objetivos intrínsecos relacionados aos pressupostos processuais. Agora vamos analisar os requisitos extrínsecos, ou seja, externos ao processo. Intrínseco se relacionam efetivamente ao processo em si, aos elementos que estão ou não estão dentro do processo. E os requisitos objetivos extrínsecos se relacionam a situações, elementos exteriores ao processo, mas que influenciam no processo. Primeira situação, coisa julgada. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu ingresso com um processo, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, um processo igual. E quando o réu é citado, ele junta no processo, juntamente com a sua defesa, como preliminar, dizendo assim, excelência, esse processo aqui, tá? Ou seja, igual partes, fundamentos e igual pedido, esse processo aqui já ocorreu, esse processo aqui já acabou, já teve um processo igual a esse e o autor perdeu. Eu ganhei, o autor já entrou com esse processo aqui, já tentou fazer com que eu pagasse um valor aí que ele acha que eu devo para ele, mas o judiciário já analisou isso e já julgou, inclusive, dizendo que eu não devo nada para esse cidadão. E esse outro processo já tramitou em primeiro grau, foi para recurso, ele perdeu o recurso, encerrou o processo, ou seja, isso já foi decidido, essa questão já foi decidida. Está aqui o processo, está aqui todos os documentos. Então ele vai alegar que o processo que o autor está demandando contra ele já existiu, ele já perdeu. Isso acontece, às vezes o autor busca outro advogado, depois que ele perde, ele busca outro advogado, e o outro advogado não sabe que ele já teve o processo. E ele entra de novo, o outro advogado entra de novo, com o mesmo pedido, os mesmos fundamentos, igualzinho o processo. E aí, obviamente, o que vai acontecer? O juiz vai extinguir o processo, porque o processo já foi julgado. Não pode julgar de novo uma coisa que já foi decidida pelo Poder Judiciário. A tutela jurisdicional, a prestação jurisdicional já ocorreu, certo? Já ocorreu, não tem mais o que fazer com esse processo. Acabou, tá? Infelizmente, se a parte tinha ou não razão, ele perdeu, por falta de provas, às vezes, enfim, mas ele perdeu, não tem mais o que fazer, A não ser que vocês vão ver lá em recursos, se tiver algum prazo ainda, eventualmente uma ação rescisória, mas enfim, a ação rescisória tem uns elementos bem específicos, que abre uma portinha, enfim, para a parte talvez buscar o reacendimento daquele processo, a volta daquele processo, certo, pessoal? Outra situação, litispendência. Aqui uma situação parecida com a coisa julgada, só que ainda não terminou. Então, coisa julgada, o que acontece? Eu tenho outro processo igualzinho que já foi julgado,
mesmas partes, mesmo fundamento e mesmo pedido. Já foi julgado, já acabou, já perdeu. Aqui eu tenho um outro processo em andamento. Então, vamos supor uma situação aqui bem possível, tá? Isso acontece. A Justiça Federal, ela é competente para julgar questões do INSS. Então, INSS. Então, o INSS é uma autarquia federal. A Justiça Federal, ela tem a competência para prestar jurisdição em casos onde se envolve a União. E o INSS é uma autarquia federal e pertence à União. Então, ela é competente para julgar os casos de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, enfim, todos os pleitos relativos à Previdência Social. E determinada pessoa ingressa, vamos supor aqui, Sinop tem vara da Justiça Federal. Então, ela procura um advogado e esse advogado ingressa com uma ação lá na Justiça Federal de Sinop. Vamos dizer, buscando a aposentadoria, certo? Só que aquele processo estava demorando, enfim, e essa pessoa busca outro advogado. Veja que esse processo lá em Sinop, né? Primeiro processo, ele está tramitando. E ela busca outro advogado, não fala para esse advogado que já existe um processo em andamento, que ela já tinha entrado com um outro processo, não fala nada, só leva os documentos, enfim, né, dizendo que quer se aposentar. E esse outro advogado, segundo processo, ele entra ou lá na Justiça Federal ou aqui em Sorriso. Mas como assim, professor? Não tem que ser federal? Essa questão específica de Previdência Social, né, em princípio ela tem que ser na Justiça Federal. Mas nos municípios, nas comarcas, onde não há a Justiça Federal, a própria Constituição autoriza que a parte entre na Justiça Comum. Então, esse advogado houve por bem ingressar na Justiça Comum. Quando o INSS é citado desse segundo processo, né? INSS é citado desse segundo processo, o procurador do INSS, o advogado, né, do INSS diz assim: não, mas esse processo aí já tem lá na Justiça Federal de Sinop, já tem uma demanda com o mesmo fundamento e o mesmo pedido. Então lá também a mesma parte, mesmo fundamento e mesmo pedido. Então ele vai alegar o quê? Que existe litispendência, ou seja, já existe um processo tramitando na Justiça, embora lá seja a Justiça Federal, já existe um processo tramitando com o mesmo pedido, os mesmos fundamentos e as mesmas partes. E o juiz aí demonstra para o juiz de Sorriso, né? Caiu lá na 4ª vara de Sorriso. A vara lá afeta o Dr. Walter. E o juízo vai fazer o quê? Extinguir esse processo. Vai deixar o processo da primeira de Sinop, que ingressou em primeiro lugar, certo? Então vai extinguir o processo. Coisa julgada, o processo já terminou, já foi julgado, a parte entra de novo, um advogado não sabia, outro advogado não sabia, a parte entra de novo, a parte alega, esse processo já terminou, já foi julgado, o juiz extingue o processo. Litispendência, existe um processo em andamento, mesmo processo, existe em andamento, a parte entra de novo, com outro advogado que também não sabe que existe processo em andamento já,
E o réu, quando é citado, diz assim, não, esse processo já iniciou e já está em andamento lá na outra vara, enfim. Tá? E aí também é o caso de extinguir o processo. Pessoal, ainda como pressuposto extrínseco, pressuposto processual objetivo extrínseco, compromisso arbitral. O que é o compromisso arbitral? Quando as partes celebram um negócio jurídico, elas podem, lá nesse contrato, quando estão formatando esse contrato, estabelecer numa cláusula que, se aquele negócio jurídico tiver algum problema de interpretação, de cumprimento, as partes vão se submeter a um juízo arbitral e não ao Poder Judiciário. Então, face à existência dessa cláusula de compromisso arbitral, o juiz vai extinguir o processo sem julgamento do mérito e vai remeter as partes ao juízo arbitral, ou seja, uma submissão que ambas as partes, ao realizar, ao celebrar aquele negócio, se submeteram. Então também vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Pessoal, dando sequência, além dos pressupostos objetivos, intrínsecos e extrínsecos, nós temos também os pressupostos subjetivos. Pressupostos processuais subjetivos que se referem ao juiz que vai julgar o processo e às partes, tanto o autor como o réu, que vão manejar, se mover dentro daquele processo, Em primeiro lugar, juiz. Primeiro elemento, primeiro pressuposto processual subjetivo em relação ao juiz. Investidura. O juiz natural, qual é que é o juiz natural? Lembra lá dos princípios do direito processual civil? Juiz natural é aquele que realiza concurso público aqui no Brasil, Realiza concurso público de provas e títulos, passa no concurso e é investido no cargo. A partir desse momento da investidura, o juiz adquire o poder de dizer o direito, ou seja, de prestar jurisdição. Ele passa a integrar os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos que prestam a jurisdição, que nos casos concretos dizem o direito, tentam solucionar o conflito que lhe é trazido. Então, investidura, primeiro elemento aqui, primeiro pressuposto processual, que ele esteja investido na sua função de judicatura. Competência, então, pessoal, se refere à capacidade que o juiz tem, que lhe afeta, para dizer o direito no caso específico. Nós analisamos a questão da jurisdição. O que é poder jurisdicional? Poder jurisdicional é o poder afeto aos órgãos do Poder Judiciário que possibilitam, prestando a tutela jurisdicional, solucionar o conflito que é levado pela parte. Então o autor leva a sua demanda, a sua pretensão que é resistida pelo réu e leva para o Poder Judiciário solucionar. Ao analisar aquele conflito, ele vai estar prestando a tutela jurisdicional. Todos os juízes, pegar Brasil, em termos de Brasil, todos os juízes têm o poder de dizer o direito, ou seja, podem prestar a jurisdição. Mas por uma questão de organização, as normas processuais, constitucionais e normas de organização jurisdicional, elas dividem essa forma de prestação jurisdicional. Então, por exemplo, vamos pegar a Justiça do Trabalho. Se é uma matéria afeta a relação de emprego, patrão, empregado, quem tem a competência
para analisar, para prestar jurisdição nesse caso? Um juiz do trabalho. Então, o juiz do trabalho é competente para analisar uma questão relativa, afeta ao direito do trabalho. Não é o juiz federal, não é o juiz comum, não é o juiz... É o juiz do trabalho. Então, o juiz do trabalho é competente para analisar essa matéria. Justiça do trabalho. E mais, também a prestação jurisdicional de justiça do trabalho se circunscreve em questões territoriais. Se o trabalho foi realizado numa empresa de Sorriso, a competência para analisar a questão do trabalho é da vara do trabalho de Sorriso e não da vara do trabalho de Lucas do Rio Verde, por exemplo. Tá? Então, a competência do juiz é a capacidade que a lei, a Constituição e o Código de Processo Civil confere a ele para analisar os casos que são levados para ele prestar jurisdição. Tá? Então, é uma questão de organização, de fatiar a jurisdição, né, o poder jurisdicional, para que efetivamente ele consiga organizar essa prestação jurisdicional da melhor forma possível. Certo, pessoal? Daqui a pouquinho nós continuamos com pressupostos processuais.